Santos, um dos mais conhecidos cartões postais do Brasil. A cidade é detentora do 6º melhor Índice de Desenvolvimento Humano do país e abriga o principal complexo portuário da América Latina. Com mais de 7 quilômetros de praia, o maior jardim de orla do mundo também pode ser visto e apreciado por moradores e turistas. À primeira vista, um verdadeiro paraíso. Estamos aqui, no maior complexo de palafitas do Brasil, o Dique da Vila Gilda, localizado às margens do Rio dos Bugres, na zona noroeste em Santos. Desde o início da década de 1950, pessoas vivem aqui, em casas de madeira erguidas sob o mangue. Mesmo cercados por áreas insalubres, maré alta recorrente ou por eventuais incêndios, para alguns moradores sair daqui não é uma opção. Eu gosto daqui, adoro aqui. Não tenho curiosidade de morar em São Paulo, Rio, Gonzaga. Eu adoro morar na comunidade, na favela. Hoje ninguém faz querer sair do Dique. Quem tem aqui 40, 50 anos não quer os moradores sair do Dique. O Dique da Vila Gilda fica localizado em uma região periférica da cidade de Santos. Segundo o último censo realizado pelo IBGE, mais de 10 mil pessoas moram nessas habitações. O Dique da Vila Gilda é apenas uma das 3 áreas de palafitas que fazem parte do complexo de moradias irregulares. O São Manuel e a Vila Lemoa complementam essa grande área. No total, pouco mais de 16 mil pessoas vivem nessas regiões, segundo os dados do último censo do IBGE. A ocupação de palafitas na cidade de Santos é antiga. Teve início na década de 1950 com a chegada de nordestinos à região em busca de trabalho. Quem explica como ocorreu esse processo e o surgimento das moradias irregulares é a arquiteta e urbanista professora doutora Mônica Viana, líder do grupo de pesquisa Observatório Socioespacial da Baixada Santista, da Universidade Católica de Santos. Nós temos um processo de industrialização no Brasil que sempre se deu com baixos salários, né? Uma baixa remuneração. Então, grande parte da população ela não teve acesso econômico de ter acesso ao mercado, de comprar sua moradia, né? De ter a sua moradia garantida. E isso acaba levando a um processo de uma grande desigualdade social. Dona Helena veio do Nordeste e mora no Dique há 42 anos. É conhecida como a benzedeira da região. Engajada na comunidade, Dona Helena ajudou a fundar o Instituto Arte no Dique, uma organização não governamental que atua em prol do complexo. Ela acompanhou a expansão das palafitas ao longo dos anos, mas lembra que nem sempre foi assim, esse amontoado de casas. Quando eu cheguei, tem essa população de 20 famílias. E foi crescendo, foram invadindo o manguezal, né? Foi cortando o manguezal e construindo. Família, parente, quem via do Nordeste, que aqui é alagoano, sergipano, pernambucano. Como foi possível estabelecer moradias em áreas totalmente dominadas pelo mangue? A arquiteta e urbanista, a professora doutora Clarissa Duarte, explica como isso aconteceu. Na verdade, assim, toda a zona noroeste, ela está abaixo do nível do mar, né? Ela foi ocupada no nível abaixo da maré. O que eles fizeram? Eles falaram, ó, vamos construir uma construção como se fosse um morro de terra, que seria para impedir que a água do mar avançasse sobre a área onde estava sendo ocupada. E ali que essa área você tinha uma comporta que você impedia que o mar avance, igual a que a gente tem no canal da praia que a gente vê. E com isso você criou uma área mais seca ali no final da ilha. E foi a área que foi invadida pelas ocupações irregulares, as palafitas. A construção desenfreada de moradias trouxe um passivo preocupante: a poluição do mangue e os riscos para a saúde. Quando seu Manuel se instalou na região, há 46 anos, o mangue era vivo, com fauna e flora abundantes. Naquela época, a pesca era uma das atividades do seu Manuel para sustentar a família. E hoje, aos 85 anos, ele é exemplo de longevidade. Aqui não pesca mais, porque é muito sujo o peixe. Não dá para pescar aqui não.
A falta de saneamento básico e a poluição descontrolada causam impactos não só na vida dos moradores, mas de todos na região. Gilberto Berzin coordenou durante 20 anos os sistemas operacionais de tratamento de água e esgotos da Sabesp. O engenheiro pontua sobre a grande quantidade de lixo naquela região. A diferença é que a gente teria três regiões, uma bem saneada, uma medianamente saneada, mas com valas ainda, com possivelmente de melhoria, e a palafita, que não tem jeito de melhorar. No início, com um número menor de pessoas, a poluição era mais controlada. Projetos sociais chegaram a beneficiar moradores por algum tempo, mas não foi o suficiente. A filha do seu Manuel, a Solange, relembra esse período. Tinha a catação de lixo na maré, as garrafas PET a gente catava e trocava por cesta básica. Hoje não tem mais isso. Ali era mangue, tinha peixe, tinha bichos. Hoje, só assim, montoeira de casa e mais nada. De acordo com o especialista Gilberto Berzin, os indicadores de saúde mostram que quanto menor o acesso a saneamento básico, maior o índice de mortalidade infantil. E o inverso também é verdadeiro. Quanto maior o acesso a saneamento básico, menor a taxa de mortalidade infantil. Vive em condições subhumanas, né? Quer dizer, correndo risco de vida, riscos de várias doenças, né, em função da falta de saneamento básico, de uma série de problemas que você tem da própria poluição da área, né? Devido a essas condições precárias, algumas organizações não governamentais realizam diversos trabalhos com as comunidades. É o caso do Instituto Ecofaxina. Nossa produção acompanhou, em abril deste ano, uma equipe de 30 voluntários. O objetivo era recolher o lixo acumulado nas margens do mangue. A origem são as comunidades de palafita, né? São favelas que invadem áreas de mangue e não contam com saneamento básico, né? A culpa não é deles, não. A culpa é de todo o sistema que obrigou eles, por falta de recurso ou não, por falta de dinheiro ou não, conseguiam morar numa situação igual a essa. Agora, não adianta você querer dar educação a eles se, vamos dizer, a bacia sanitária dele está ligada diretamente em cima do mangue. Pode parecer estranho para quem não é da região, mas é comum encontrar crianças brincando nessa água totalmente poluída. Cristiane Alves é moradora do dique há 42 anos. Chegou a brincar na maré, mas hoje, mãe de 4 filhos, tem receio da contaminação. Vou dizer que como moleca já não deu um tibum aí, é mentira. Mas assim, era muito limpinha. Era assim, bem limpinha, bem normal. Você não via todo tipo de sujeira. Hoje você vê seringa, você vê camisinha usada, fralda, absorvente. O contato com a água poluída causa impacto na saúde da população. O resultado da falta de saneamento é apontado pela arquiteta e urbanista, professora doutora Fernanda Brito, como um dos principais problemas da região. Temos 4 pilares que compõem o saneamento: a coleta de esgoto, abastecimento de água potável, drenagem, sistemas de drenagem e coleta e destinação de resíduos, ou seja, lixo. É importante destacar que a gente tem uma questão, além desses 4 pilares, que é o problema das zoonoses, ou seja, a atração de vetores de zoonoses. Nós contém muito rato, muita barata, que é isso que tem muito aqui, né? Nós pedimos à prefeitura para vir jogar o veneno, né, para pelo menos amenizar um pouco. Às vezes a menina da dengue chega aqui, a moça da dengue, nós já moramos na dengue, porque se nós tivesse todo mundo de morrer, a população e as crianças, era aqui nas palafitas. A recuperação do mangue, a natureza, ela é muito sábia. Se você isolar, tirar todo aquele foco de poluição, faz uma limpeza daquilo. Limpeza, eu digo, tira o lixo todo que está ali embaixo. Meu Deus do céu, quando fosse desmontar aquilo, vai ser um horror de poluição. Aquilo ser todo removido. Nós poderíamos, tivesse condições, né, de ir para outro lugar, deixar o espaço mesmo. Com o tempo, isso daí já
ia voltar. Lentamente vai criar um mangue ali. De acordo com a Coab Santista, entre as 7.000 moradias no dique da Vila Gilda, cerca de 1/3 estão localizadas na água e o restante em solo. A Coab, ela desempenha aqui no município de Santos papel de Secretaria de Habitação. Então, o que nós fazemos? Né? A gente faz intervenções em áreas em que famílias residem, né, que estão em risco socioeconômico ou ambiental, que é o caso do dique, né? Do dique da Vila Gilda é um dos cenários que a gente vem atuando. No caso, a gente constrói novas unidades para poder mobilizar, tirar essas pessoas que moram nessa região e aí elas têm direito a uma moradia digna, né? Através de alguma linha de financiamento. Entre os projetos existentes na tentativa de remoção das palafitas, o que se mostrou um pouco mais eficaz, para muitos especialistas, foi o projeto do prefeito Davi Capistrano, iniciado em 1993. Ele vai e procura atacar o problema e fazer uma forma de produção de habitação empregando a população que morava no lugar. Então, por exemplo, foi criada uma fábrica de cimento para construir blocos, para construir as habitações. Então, eu tinha uma visão não só de fazer a habitação, mas de inserir toda aquela população na comunidade. Isso só aconteceu na década de 90. Depois, as outras gestões políticas, elas pensaram mais a moradia como vamos fazer um conjunto habitacional e remover a população da palafita. Só que isso tem um custo muito alto, porque a terra em Santos é muito cara, o tempo de construção ele é muito demorado e os recursos ficaram cada vez mais escassos. Então, todo o investimento, ou qualquer ação em termos de habitação, ela nunca foi capaz nem de atacar o problema na sua essência. O estudante Natan Miranda, de 18 anos, vive no dique desde que nasceu. Ele concorda com os estudiosos que os projetos habitacionais existentes não são suficientes para resolver o problema. Eu até vejo um trabalho nessa questão de conjunto habitacional, mas é muito complicado você dar um local para a pessoa morar e você também não orientar ela em diversos outros aspectos, né? Porque você não sabe como é a vida da pessoa, você não sabe a situação financeira da pessoa, então, ok, você dá o conjunto habitacional, mas será que a pessoa consegue se desenvolver lá? Será que ela consegue continuar lá? Então você acaba fornecendo uma habitação, a pessoa muda para lá, só que aí ela percebe que ela não consegue manter. E muitas vezes a forma com que ela ganha o dinheiro está na comunidade. Ela faz serviço para a comunidade, ou ela vende alguma coisa, um comércio. E na hora que ela sai dessa comunidade, ela perde também a sua fonte de renda. Então, como que ela vai se manter se a forma como ela consegue a renda não existe mais? E agora ela começa a ter contas para pagar. Entre tantos problemas complexos, cabe perguntar: quem é responsável pelas condições precárias das moradias, falta de saneamento, excesso de poluição e insalubridade? A Coab e a Prefeitura de Santos, né, elas firmam convênios com o governo federal ou estadual, né? E aí, no caso, depende de cada convênio. A gente tem situações em que a prefeitura doa o terreno e aí eles entram com o valor da obra. A gente tem casos em que é dividido esse valor do custo da obra, em que o município paga uma parte e o governo federal ou estadual financia uma outra parte. A gente tem um problema muito sério no Brasil, que a gente tem falta de recursos para continuidade de políticas públicas, seja qual for, né? Uma outra questão é que a gente também só pensa em resolver o problema da palafita construindo casa, quando a gente poderia ter outras formas, como habitar o centro, como ter aluguel social, ter outros programas habitacionais que não só a aquisição de uma nova casa. E isso nunca é pensado de uma forma integrada para tentar enfrentar o problema. Tem várias políticas, a Coab que cuida dessa questão da intervenção nessa área, mas elas são muito lentas, né? Elas não dão conta do problema e, inclusive, agora a previsão é que se construa casas em São Vicente, né? Para atender a demanda de Santos. Além dos problemas de poluição ambiental e falta de estrutura, os moradores também enfrentam outras dificuldades, entre elas a violência. Hoje em dia, no sábado, você não dorme. Aqui é um lugar que você não dorme mais no final de semana. Tem baile, o baile vai até 11 horas da manhã, meio-dia. Tem dia que o baile é a noite toda, ninguém dorme, é muito tiroteio. Então é complicado. Passa uma criança, morre com uma bala perdida. E aí?
A Polícia Militar de Santos não informou os números mais recentes sobre a violência da região das Palafitas e sobre a falta de segurança, ressaltou que a região de submoradias do chamado DIC é considerada abaixo da média em relação aos demais bairros da cidade. Os moradores do DIC da Vila Gilda também convivem com um risco iminente de incêndios. Faísca de fogo já é incêndio para tudo que é lado, essa parte mais desesperadora aqui. É uma casa assim, uma em cima da outra, é muito horrível. Porque tem muita gente que mora ainda nas palafitas. E o primeiro assim, que me impactou para eu ter todos os desesperos e falar que está saindo fumaça, nós já entra em pânico. Foi quando o fato de um beco onde eu morava, a casa era perto da onde eu morava quando eu era pequena. 2 crianças morreram carbonizadas. Uma casa cai ou se não aparece um incêndio, aí vem a prefeitura, vem a assistente social, vem a defesa civil, aí vem, mas do contrário não vem. Mesmo com as dificuldades, os moradores da comunidade encontram apoio em projetos e instituições, como Arte no DIC. Desde 2002, o objetivo da ONG é contribuir com a transformação social e com o desenvolvimento sustentável por meio da arte, cultura e profissionalização de jovens e adultos. O músico e professor de percussão Edson dos Santos conta que as crianças da comunidade precisam de atenção especial e que a realidade é bem mais complexa do que parece. Para o professor, o projeto social é a oportunidade de um novo caminho. É uma porta, é uma luz para eles, porque a molecadinha, eles querem ser ou MC ou jogador de futebol. E a terceira opção que eu prefiro nem sentar, né? Que é a pior de todas. Vou falar para eles que se eu tivesse uma, como é que chama? Uma lâmpada de cristal. Se eu tivesse 3 desejos, um desses com certeza seria que eles não sofressem mais. Chega, entendeu? Só. Outro projeto realizado no Arte no DIC é o Mulheres dos Caminhos da Maré, desenvolvido pela psicóloga Flávia Lima. O foco é cuidar da saúde mental, já que 9 em cada 10 barracos são mantidos por mulheres. Quando a boca fala, o corpo sara. Então, numa roda de mulheres, o poder que elas têm de contar a história delas através da dor, através da partilha, através do sofrimento, porque quando elas trazem o problema, é a própria comunidade que dá a solução. Não somos nós que vamos vir de fora. O sentimento de exclusão entre os moradores das palafitas é mais comum do que se imagina. Quando a gente fala sobre favela também, a gente costuma trazer muito um lado sempre negativo. E isso é uma problemática que eu acho muito forte. Não adianta eu saber que Santos tem o maior porto da América Latina se eu não sei que aqui tem uma área periférica em aspecto assim nacional. Natan é um exemplo dentro da comunidade. Nasceu no DIC, estudou em escolas públicas e hoje é aluno do Instituto Federal de Cubatão. Recentemente, voou para uma das mais tradicionais instituições da Europa, a Universidade de Coimbra, em Portugal. Se você quer mudar de vida de alguma forma, você tem que se locomover para as outras regiões, é sempre isso, né? E tudo sempre acaba parecendo muito distante, que é outra questão de realidade que eu acho que pessoas que não moram aqui sentem. Tem muita gente aqui que mora aqui e precisa ajudar na renda de casa, assim, necessariamente precisa mesmo, sabe? E assim, como que a gente pode cobrar, né, que a pessoa se afaste do estudo num contexto desse, se ela tem que ajudar na casa dela, né? Mesmo com os desafios enfrentados diariamente, para os moradores do DIC, existe uma ligação muito forte. A união. Eu não posso simplesmente me desenvolver em questão de estudo e ignorar a região onde habito, sabe? Seria muito absurdo. Porque eu não sinto, não sei, como eu conquistei essa questão de ir para o curso de verão na Universidade de Coimbra, eu não senti que parecia, sei lá, uma conquista só minha, sabe? Parecia, não sei, que eu estava conquistando não só por mim, entende? A gratidão de Natan também é um sentimento encontrado em outros moradores. Para nós isso aqui não é uma simples madeira, que é o nosso lar. Mas agora tem casa demais, era tudo aqui, era tudo já tinha vários ambientes de espaço. Até que eu nasci, até